Olá, turma do quarto ano, bem-vinda, querida aluna Bia. Na aula de hoje de História, falaremos sobre os povos indígenas e os portugueses primeiros contatos. Uma história de encontro de dois povos, os navegantes portugueses e os donos das terras que formam o Brasil, que já viviam aqui. Espantado viu-se indígena ao chegar das caravelas. Era Cabral, achando que aqui eram as Índias. E sem querer, querendo, no Manau ele atracou. Abaixou as velas e aqui se apresentou. Olá, eu sou Cabral, você quem é? Sou indígena aqui, sou morador. Caço vivo nessa terra verdejante, cheia de cor. Como viviam os indígenas, os índios que aqui já moravam, que eram donos das terras? Tupi-Guarani, Tupinambá, Tupiniquim, Caeté, Potiguar, todos falantes da língua tupi, mostraram a Cabral a cultura daqui. Homens, mulheres, cada qual com função, pesca e caça, cozinha, artesão, muita cultura, gente a trabalhar, já existiam antes de Cabral chegar. Os tupis eram entre os vários grupos que já moravam aqui nas terras do Brasil na época do descobrimento. Era desse modo que eles viviam, que era a sua cultura. Mas nem tudo foi tão bonito, tranquilo na época do descobrimento. Assim nem tudo foi tão tranquilo, muitos sofreram, outros resistiram. Junto com Pedro Álvares Cabral, veio também o escrivão Pero Vaz de Caminha. Ele é responsável pelo primeiro documento do Brasil. Escreveu a primeira carta relatando desde a saída lá de Portugal até a chegada no Brasil, como chegaram, o que encontraram aqui. Vou citar um trechinho da carta de Pero Vaz de Caminha. A partir de Belém, como Vossa Alteza sabe, aconteceu na segunda-feira, 9 de março. Na terça, 21 de abril, topamos com alguns sinais de terra. Na manhã de quarta-feira, 22 de abril, vimos um grande monte, muito alto e redondo. É assim que Pero Vaz de Caminha descreve o Brasil pela primeira vez. Depois a carta segue, ele conta os outros dias como foram. Mais um trechinho. A 24 de abril, na sexta-feira, nosso piloto, em um daqueles navios pequenos, foi à terra por ordem de Pedro Álvares Cabral
e escolheu 2 homens para levá-los à embarcação onde estava o capitão. Eles entraram, mas não fizeram nenhum sinal de cortesia e nem falaram com nenhum de nós. Um deles olhou o colar do capitão e apontou a mão para a terra e novamente para o colar, como se quisesse nos dizer que na terra tinha ouro. Nesse videozinho que eu passei, os trechinhos que eu passei, os indígenas estão falando a nossa língua. Mas na época não foi assim, é somente uma ilustração de como foi. Eles falavam outro idioma, então a comunicação deles se deu por gestos. Então a carta de Pero Vaz de Caminha conta tudo o que aconteceu. Para o rei de Portugal. Agora vamos às nossas atividades de fixação do conteúdo de hoje. Atividades. Analise o tempo em que ocorreu os fatos narrados na carta de acordo com as anotações do escrivão. No livro, na página 44, 45, 46, 47 e 48, tem a carta escrita por Pero Vaz de Caminha, o escrivão. A partir daí, você vai responder as perguntas da número 1. Qual foi a data da partida da esquadra? B. Quantos viajantes viram a nova Terra? C. Quanto tempo os viajantes ficaram na Terra? Página 49. No documento Caminha dá opiniões pessoais sobre os moradores da Terra. Ele já conhecia os moradores para opinar sobre eles? Escolha uma das frases a seguir e interprete o que foi observado ou criticado. Então, tem a A, a B, a C, a D e a E. Você escolhe uma das frases ou duas, né, que você acredita que seja a interpretação da observação de Caminha. 3. Numere os parágrafos da carta de Caminha e releia os parágrafos 8 e 9. Responda. A. Como os portugueses interpretaram o gesto dos indígenas que apontaram o colar do capitão e as contas brancas do rosário? B. De acordo com o escrivão, o que os portugueses queriam encontrar na Terra Nova? Tem que seguir de acordo com a carta de Pero Vaz de Caminha. E essas foram as perguntas referentes ao conteúdo da videoaula de hoje. Espero que tenha gostado. E não se esqueça, hoje temos um encontro lá no Zoom. Fique com Deus, um grande abraço e até